Vou fazer um pequeno resumo, então, do que é a SP. A SP Escola de Teatro, a partir de uma inquietação dos sátiros provocado por um amigo deles, de fazer uma escola de técnicos para o teatro, eles começaram a crescer essa ideia, começaram então a juntar outras pessoas que gravitavam e faziam teatro aqui em torno. Então tinha Parlapatões na mesma calçada, tinha o Serrone no espaço cenográfico aqui do lado. Aí o Serrone trouxe Raul Teixeira e o Guilherme Bonfante. O Raul Teixeira, depois de um longo trabalho com Antunes Filho, e o Guilherme Bonfante, da companhia da Vertigem. Aí tinha a Marici Salomão, ligada também ao universo da escrita teatral, o Rodolfo e o Ivan dos Sátiros. Então, essas pessoas começaram a se reunir. Durante 3 anos, a gente fazia reuniões pensando que poderia ser uma escola de formação técnica. No início, especificamente, preocupados com as áreas técnicas, iluminação, sonoplastia, cenário, figurino. Aí, nas discussões que a gente foi tendo, a gente começou a achar interessante que, para que esse aprendizado se desse de uma forma mais artística e mais completa, seria interessante ter também cursos. A gente não gosta de dividir entre a área artística e a área técnica. A gente acha que tudo é artístico, mas cursos que pudessem dialogar mais então com as áreas técnicas. Então, pensou-se em dramaturgia, atuação, direção. E aí, como a gente, dos Palapatões, tínhamos esse interesse na coisa do palhaço, eu tinha até uma ideia embrionária de fazer uma escola de palhaços, a gente começou a sugerir, então, não uma escola de palhaços, que seria muito específico e não dialogaria tanto com os cursos, porque ficaria uma coisa só focada no palhaço, então uma escola um pouco mais abrangente de atuação cômica, né, de humor, na verdade. Então, esse nome até hoje ainda nunca ele não dá conta do que é, porque as pessoas têm dúvidas se é uma escola de comediantes, se é uma escola de comédia, uma escola de humor, uma escola de ator, uma escola de palhaço. Então, na verdade, desse surgimento da escola, fechou-se, então, na questão dos 8 cursos: atuação, iluminação, dramaturgia, direção, técnicas de palco, cenário e figurino, humor, faltou qual? Dramaturgia. Pronto, esses 8 cursos. Sonoplastia. Então, sonoplastia, iluminação, dramaturgia, técnicas de palco. Então, cenário e figurino também. O Serrone, então, veio também com a ideia de fazer um curso inédito também no Brasil, que é o curso de técnicas de palco. Porque, normalmente, a tradição da técnica de palco são pessoas tipo o Pelé, que trabalha na Municipal há 40 anos, 50 anos, e o cara está lá. Então, ele detém a técnica. Poucas pessoas têm esse aprendizado. Não existe uma escola técnica de formação de técnicos de palco. Então, a ideia do Serrone foi justamente tentar fazer isso para que as pessoas pudessem aprender. Então, isso foi difundido e é um dos cursos também que a gente tem mais apreço, porque não existe, né? E o de humor é um pouco nessa linha também. Não existia uma escola de humor. Então, a gente também fez isso. Então, para que vocês entendam, a SP, ela, em seus 2 anos de aprendizado, vocês vão passar por 4 módulos. Então, tem módulo amarelo, módulo verde, módulo azul e módulo vermelho. E nesses 4 módulos, está chegando mais uma pessoa. Boa noite. São módulos não cumulativos, não hierárquicos de aprendizado. Vocês vão ter uma série por favor, uma série de estudos específicos das áreas específicas, e aí a gente tem como procedimento fazer o seguinte: ao longo do semestre, a gente tem um momento que é um momento de aprendizado no curso específico. Determinado momento, depois de mais ou menos 3, 4 semanas, varia de módulo para módulo, a gente interrompe o aprendizado específico, divide as turmas, os 8 cursos, em 8 grupos, 8 núcleos de criação, com integrantes de cada um dos 8 cursos. Então, aí você vai ter, então, se o curso de humor tem 25 aprendizes e atuação 25 aprendizes, esses 24 e 25 vão ser divididos em 4 grupos, então vão ter, em média, 6, 7, ou 5 ou 7, então são 4 grupos de 5 ou 6, 7 atores, trabalhando humor, outros 4 trabalhando na atuação.
né, desses 25. Os outros cursos técnicos, aí a divisão é igualitária, então vão ter menos integrantes, vão ter, então, como curso de direção são 18 vagas, então vão ter 2 diretores em média por experimento, vão ter 3 sonoplastas, em média 3 técnicos de palco, 3 dramaturgos, 3 iluminadores, 3 sonoplastas, em cada um desses 8 núcleos de criação. E aí, então, faz uma primeira abertura desse experimento. Essa abertura, então, a escola inteira ela vive esse momento da experimentação. Então, as salas, propositalmente, são salas com recursos teatrais que possam dar vazão a essa criatividade. Então, a iluminação está aqui, tem material de sonoplastia, o cenário e figurinos também compõem elementos aqui, e faz uma primeira abertura. Volta-se, avalia essa abertura, conversa-se, volta para o curso específico, onde se discute o experimento e continua, então, com o aprendizado das áreas específicas. Aí, durante esse semestre, esse módulo, vão ter mais 2 aberturas. Então, experimentos são feitos 3 aberturas de experimento. Então, e é uma coisa que a gente preza muito. Os 3 experimentos são importantíssimos, porque tem a junção desses coletivos todos os cursos se reunindo, criando um coletivo de criação. Vão ser 25 vontades ali dialogando, porque a gente... ao longo desses 2 anos, a gente acredita que o grande aprendizado para vocês na escola é justamente esse encontro, onde vão ser debatidos valores muito mais éticos. A gente dá um parâmetro estético, tem uma questão técnica sendo dada também, né, de formação, mas o principal mesmo, na relação que a gente acredita, até pela formação desses criadores da escola, que são todos oriundos, pessoas oriundas de grupos teatrais, é justamente nesse quesito ético do teatro, dos valores éticos, da relação que se estabelece mesmo, da tua vontade, como é que essas 2 vontades vão dialogar. A gente preza de que a criação artística não seja uma prerrogativa só de uma área, não é o diretor que está trazendo o seu projeto, não. Esse diretor, ele é o mediador dessas relações entre esses 8 cursos, ou 7 cursos, uma vez que a atuação está tem 4 grupos de atuação e 4 de... Atuação, então, para diferenciar a atuação do humor, então tem o curso de humor e o curso de atuação. A diferença é que, na verdade, a ênfase no curso de humor é trabalho. Tem palhaçaria. Tem trabalho corporal, tem trabalho de voz. Nos 2 cursos vão ter essas técnicas vocais. Só que no curso de atuação, e daqui a pouco o Hugo falar mais sobre isso, trabalha-se mais as questões do ator mesmo. E no curso de humor é mais a coisa do espaço de uma criação do teatro mais físico, de uma coisa mais de humor mesmo, mais rasgado, uma coisa de pesquisa do que é do texto teatral para o humor. Olá, boa noite. Então, alguns encontros, tem encontros de atuação com humor também, como tem encontros de todos os 8 cursos se encontram bastante, de fazer aulas conjuntas, para que também essa contaminação de uma área se dê para as outras, que vocês também tenham uma noção um pouco de todas as outras áreas da criação teatral, né? Então, quando eu falei que a gente dá um pouco do material também das questões estéticas, é porque cada módulo você vai trabalhar, tem um eixo. Então, o eixo do módulo verde é personagem-conflito. O eixo do módulo amarelo é narratividade. O eixo do módulo azul é teatro performativo e o eixo do módulo vermelho é livre. É onde, então, as pessoas podem escolher com quem elas querem trabalhar e o que elas querem trabalhar, entendeu? Quem veio ontem na explanação de Joaquim, ele falou da coisa do eixo, né? Do como a escola trabalha com eixo, aí, além do eixo, então, você tem no amarelo, cada um dos eixos, então, o eixo já está contemplando, então, um tipo de teatro, né? Então, a narratividade vai ser feita de uma certa maneira, a performatividade de outra maneira, e o personagem conflito estaria mais na coisa da tradição do teatro mesmo, de textos mais com personagem, com conflito, mais estabelecida essa relação do personagem com o conflito. E aí, aí a gente escolhe um operador para trabalhar nesse eixo. O operador seria a maneira pelo qual você vai operar essa narratividade, né?
E aí tem ainda o material que vai ser trabalhado. Esse material também a gente define. O material, por exemplo, que está sendo trabalhado agora... deixa eu botar um plano aqui da... Ana, aqui não vai entrar agora, não. Deixa eu deixar quieto aqui, depois eu faço isso. O material de trabalho que a gente está trabalhando agora é relatos de amizade. Então, esses relatos de amizade vão nortear toda a criação desse semestre aqui. Relatos de amizade, então a dramaturgia, junto com a direção, vão escrever e selecionar relatos. Toda a escola vai ler isso e vai fazer a criação a partir disso. Mais uma candidata. Outra questão com relação ao curso de humor, que é o que eu cuido, e para falar um pouco dele, é que quem tem expectativa com um trabalho específico de palhaço, não é o caso aqui. A gente não trabalha... A palhaçaria é uma das coisas que a gente vai trabalhar. Mesmo o stand-up. O stand-up é uma coisa também que não precisa ter uma escola de humor para o stand-up. O stand-up ele é basicamente um texto bem escrito, que a pessoa não precisa ter ela pode ser um cara aqui assim falando um texto aqui, como o próprio Danilo Gentili fala no texto de stand-up, ele fica falando aqui com uma postura física constante, permanente, microfone na mão. Então, a gente acha que um bom texto, sim, quer dizer, então a gente gosta que esse candidato ou esse aprendiz nosso tenha a capacidade de também criar a sua dramaturgia própria, de você então criar teus textos. Então a gente procura também trabalhar essas ferramentas, como é que é a criação do seu próprio texto, junto com fazer a dramaturgia, entender também o que é o humor na dramaturgia, como trabalhar na dramaturgia para o humor. Mesma coisa, a gente procura influenciar o curso de técnicas de palco, o curso de figurino, como é que um figurino pode ser cômico, né? Então, o palhaço, no caso, ele pode ter ele pode ter uma roupa que ela se desconstrua. Eu posso querer fazer uma cena onde eu quero fazer um striptease, então, no que eu dou 3 giros, eu quero que a minha roupa inteira fique pendurada num varal. Então, como é que o figurinista vai conseguir fazer isso? E que material que vai ser esse, que eu com 3 giros, girei aqui, a ponta está presa lá, então vai ter aqui a minha capa, minha camisa de baixo, minha calça, minha cirola, minha cueca, penduradinha num fio. Então, para o humor precisa essa contaminação também. Então, mesma coisa com o sapato. Eu quero um sapato, então, largo, eu quero que o sapato abra a boca, eu quero que o botão da minha camisa, quando eu apertar a coxa, que espirre e molhe as pessoas. Então, como é que você estabelece nos outros cursos esse pensamento em cima do humor? Técnicas de palco também. Então, eu quero fazer uma levitação, eu quero fazer cair esse teto em cima do espectador. Então, essa contaminação entre os cursos é fundamental e é um dos objetivos nossos, porque a gente quer fazer um teatro que dialogue com as nossas vontades e inquietações artísticas também. Então, a escola é fruto desses criadores teatrais, desses grupos teatrais, que durante 3 anos sonharam um projeto. A gente não imaginava que ia ser tão grande. O projeto cresceu acima das nossas expectativas. A gente não pensava nessa quantidade de aprendizes. São 400 aprendizes, né? São turma matinal, são 200 aprendizes de manhã, 200 aprendizes à tarde, e à noite tem uma série de cursos de extensão cultural também, que a gente chama, que até porque a escola, ao optar pelo experimento, para quem perdeu o começo da explicação, o experimento é quando a escola se divide os 8 cursos da escola viram 8 núcleos de criação, com integrantes de cada um dos 8 cursos misturados e fazendo um processo criativo conjunto, para justamente trabalhar essa coisa da ética teatral, do encontro, da criação conjunta entre todas as áreas criativas. Então, no instante que você tem 3 experimentos ao longo de um módulo, que são aí 4, 5 meses de trabalho, muitas das horas desse módulo vão ser gastas com esses experimentos, onde o aprendizado não é específico de cada curso, e sim específico da criação teatral.
e das relações éticas. Então, é claro que, no aspecto técnico, vão ficar algumas lacunas mesmo, até porque, em 2 anos, a escola não daria conta também de atender, no meu caso, a palhaçaria. Você não cria um número de palhaço em 2 anos, ou você não aprende uma técnica, mímica, ou malabares, ou o que você quer que seja nessa área mais técnica, em 2 anos. Então, a gente vai dar alguns elementos, você trabalha um pouquinho de malabares, um pouquinho de acrobacia, um pouquinho de voz, um pouquinho meio de canto. Agora, se você quiser se dedicar mesmo à palhaçaria, você vai ter que, paralelamente à escola, ou após a escola, continuar os seus estudos por mais 4, 5, 6 anos, para poder se aprofundar naquela técnica de fato. Então, a gente cria também, paralelo ao curso, os cursos de extensão cultural, que são complementares àquilo que está sendo estudado no semestre ou no módulo. Então, se eu acho que nesse módulo vamos trabalhar, se o módulo é azul, performatividade, então a gente quer que os cursos de extensão cultural tenha ali uns 4 ou 5 elementos que atendam à performatividade. Então, olha, talvez, vamos ver, quem que dá uma aula de dança mais contemporânea, ou que trabalha uma expressão corporal mais moderna. Então, vai ter esse curso para atender não só a demanda interna dos aprendizes, mas também ampliar a escola para que pessoas venham e tenham um primeiro contato conosco também. Então, normalmente, essas 30 vagas dos cursos de extensão, elas têm uma parte reservada aos aprendizes da escola, mais ou menos 1/3, ou 25% a 1/4, a 1/3, 30% a 25%, e o resto das vagas são abertas para as pessoas mesmo da comunidade, né? Outra coisa forte da escola é a Bolsa Cairóis, não sei se vocês sabem o que é. São bolsas de estudo que, então, os aprendizes da escola recebem para uma ajuda de custo mesmo, transporte, alimentação. Então, ela gira em torno de R$800, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, e ela é para você realmente, para as pessoas, e tem uma série de requisitos que vocês têm que cumprir. Quem tem interesse pela bolsa tem que atender aqueles requisitos de renda familiar mínima, escolaridade. No início tinha que ser oriundo de escola pública, hoje em dia também não é só quem vem de escola pública, tem outras regras também que podem atender outro tipo de necessidade. E aí, essa auxilia vocês, então, quer dizer, só que quem tem a bolsa tem uma contrapartida que vocês têm que dar para a escola também, que é atender, fazer ou monitoria, ou escolher desenvolver um trabalho aqui dentro. Então tem uma contrapartida de vocês com a escola também. A escola funciona de terça a sábado. Esse compromisso a gente bate na tecla o tempo inteiro, quer dizer, quem realmente está disposto a entrar na SP tem que abdicar mesmo, porque, por lei, a gente é obrigado a permitir 25% de faltas, mas a gente o teatro não permite 25% de falta. Vai ser uma lacuna tão grande na tua formação, os encontros são tão poucos que tenta mesmo, vocês têm vontade, então, de parar um pouco a vida mesmo. Olha, eu vou me dedicar esses 2 anos a frequentar de fato a escola, porque é intenso, né? É de terça, quarta, quinta e sexta, ou das 9 à 1, para quem é matinal, ou das 2h30 às 6h30, para quem é vespertino. E no sábado é das 9 até às 6 da tarde. Então, é bem intenso mesmo. Então, também, quem já tem uma experiência em teatro e que já faz um teatro infantil fim de semana, também vai ter que abdicar disso. Não dá para você estar em cartaz à tarde, né, e começar a faltar muito na escola, até porque o sábado é um dia bastante importante para um convidado que vem dar uma aula, ou para uma palestra, para o encontro dos grupos, dos núcleos. Então, pensem bem mesmo, quer dizer, se o momento não é agora, não tem importância. A escola está aberta, pode prestar o ano que vem. Ou existe a possibilidade de trancamento também. Você veio, começou e não conseguiu. Então, tem aí, assim que você entrou, não pode cursar 6 meses e trancar, tem um período um pouquinho maior. Então, tem as regras, depois está tudo isso no manual da escola, lá no site, vocês podem ver, acompanhar, está fácil de ver. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Sem dúvidas? Pois não. Em qual área de atuação? Então, isso vai muito... É claro que
Tem uma comissão que vai estar olhando esses testes, né? No caso da atuação, são 3 encontros, eu acho. Depois o Hugo vai explicar até melhor. Então, essa banca examinadora, ela o critério acaba sendo subjetivo em parte, porque então cada um tem um critério de julgamento interno, mas às vezes você pode não ter uma experiência, mas ter uma coisa já, um carisma, uma coisa tua que a pessoa ela gosta e vai te aprovar. Então eu nunca consegui, no caso do humor, ter a regra clara do que faz um aprendiz ser aprovado. Porque eu também tenho uma banca de 4 ou 5 companheiros meus, que são os mesmos, é Bert Dorgan, sou eu, é o Henrique Streuter e a Suzana Aragão. Então, o legal é que nós 4 já, desde o início da escola já estamos na 6ª turma, né? Chegou para o Solo. Então, a gente já estabeleceu uma sintonia interna, mas mesmo para explicar para os aprendizes por que eu fui escolhido, a gente... É uma coisa de subjetividade, a outra tem uma série de fatores. Às vezes é técnico, mas não necessariamente a experiência acumulada vai ser um requisito, né? Ela pode ajudar ou pode atrapalhar, não tem uma regra clara em relação a isso. Somos mais do que ontem tinham 8, hoje tem mais e tem pessoas de várias áreas. Você de qual interesse teu? Só para o Hugo ver, atuação, quantos interessados? Quem tiver em 2 interesses também, atuação e outro, pode falar. Então, bota meio pau, bota a pau inteiro. Isso. Humor. Tá. Humor. Direção. Dramaturgia. Técnicas de palco. Sonoplastia. 3, né? Uma pessoa está bem variando. Iluminação. Ninguém de iluminação. Cenografia e figurino? Cenografia e figurino. Junto com técnica, beleza, tá. Eu falei mais ou menos. Exposição do curso? Eu falei um pouco também da formação da escola, da coisa dos grupos teatrais da praça que se reuniram e começaram a pensar a escola, e falei desse início, falei um pouco do meu curso. Bom, boa noite. Já tinha combinado com o Raul que ia atrasar um pouquinho, então a gente já emendou aqui. Enfim, do curso de atuação. Eu vou começar por onde o Raul estava terminando, que é a forma de seleção. Como tem 2 fases, e tem uma fase que é já obrigatória por lei, que envolve uma redação, que é cuidada não por nós aqui da SP, mas pelo Instituto Mais, que é contratado para isso, um instituto especializado, a gente acabou adotando uma fórmula que é recente, tem acho que 4 processos seletivos que isso acontece, não mais que isso, em que a gente entrevista por um tempo muito curto, com papos de 4 a 5 minutos no máximo, individuais, junto com a redação. A primeira fase, antigamente, era só a redação. O que acontecia com a redação? Você descobre uma capacidade escolar do candidato, no entanto, você não percebe se ele tem um potencial vocacional para aquilo. E se ele está compreendendo ao que ele está se propondo. Como a escola tem uma proposta pedagógica diferenciada, bastante avançada, modular, então a gente tem a oportunidade de dialogar e um pouco perceber do candidato o histórico dele, por onde ele já passou, e o que ele está interessado. Muitas vezes nessa entrevista a gente consegue, inclusive, orientar a pessoa, olha, não é exatamente esse curso que você deveria fazer, você poderia procurar uma coisa como uma oficina, uma coisa mais temporária, mais rápida, porque o foco aqui é de um aprofundamento, né, de uma experimentação. Então, isso colaborou muito para a mudança do perfil de quem entra na escola, porque a gente tem a possibilidade ali, e aí, como no caso da atuação, por ser o curso que tem a maior procura, a gente acaba tendo até, já tivemos assim 14 pessoas fazendo entrevistas, para que a gente pudesse atender os mais de 1.200 candidatos que a gente costuma ter em média no final do ano. A gente costuma ter 600 na média no meio do ano e o dobro, 1.200 que se inscrevem, para um número variado de vagas, que vai desde, no meio do ano, 3, 4 vagas e no final do ano, 25 a 30 vagas.
E aí acontece que a gente pode dar uma pontuação que equilibra a nota da redação para a pessoa ir para a segunda fase. Aí, quando chega na segunda fase, a gente trabalha em 3 etapas. A primeira delas é uma audição da cena de atuação, como em todas as escolas de teatro de ator. Então, a gente tem lá alguns textos consagrados de dramaturgia, em geral, que vão ter a ver com o tema que a gente vai se ocupar no módulo seguinte, e de 5 textos, a pessoa escolhe um para ela fazer uma cena de 4 minutos no máximo, mínimo de 2 minutos, máximo de 4, que é a audição. Só que essa audição ela não tem pontuação, ela não tem nota. Ela é uma audição que toda a banca assiste, são 5 pessoas na banca, e depois tem 2 aulas, que são feitos em grupos de até 30 pessoas. Em geral, acabam sendo 4 grupos de 30 pessoas, às vezes 3 grupos, 90 pessoas no total, que fazem 2 aulas. Uma aula de 1h30, em geral, de corpo ou de voz, e uma segunda parte de aula de jogo. E, ao final, tem uma dinâmica, que essa é comandada por mim, que não participo da banca, só oriento. 5 pessoas que votam na banca, eu prefiro não dar nota, e elas vão fazendo uma pontuação dessas 3 atividades, para então chegar nos nomes finais. Os nomes são tidos por número e foto da pessoa, que a gente faz a foto de todo mundo, para a gente poder fazer a escolha da turma desses 30 que vão entrar, e, em geral, mais 15 suplentes, porque, em geral, umas 4, 5 pessoas acabam desistindo e tem uns 5 suplentes que entram. Isso estou falando de maneira geral. Então, o que acontece é que a gente tem uma sensação de como essas pessoas trabalham coletivamente, como é que elas conseguem se entender na cena, como é que elas lidam com o corpo delas, como é que elas lidam com a capacidade de jogo, qual é a presença que elas têm, de que maneira elas interagem umas com as outras, porque isso é muito importante aqui dentro. A maneira como funciona o curso, você está dentro de uma turma da sua área, atuação, humor, qualquer um dos outros cursos, você está trabalhando com a sua turma, mas quando você vai para o experimento, a sua turma é fragmentada em 4, 5 núcleos que vão trabalhar lá com os núcleos de trabalho. Então, 4 pessoas de atuação vão trabalhar com 2 de direção, com 3 de dramaturgia, com mais 2 de iluminação, 2. Então, formam-se esses são os núcleos. E esses núcleos, para o que a gente chama de experimento, eles perpassam o semestre inteiro. Então, o experimento tem 3 momentos. Logo de cara, no começo do módulo, 2, 3 semanas de aula, você já está fazendo uma experiência cênica. Depois, no meio do curso, depois quase no final, mas não é a última coisa, não é apresentação de final de curso, não, porque a gente ainda tem um processo que a gente chama de formação, que é toda a avaliação que é feito disso. Então, a gente reproduz um pouco esse modelo no processo seletivo. Não sei se para a gente é muito claro, mas para quem é de fora, talvez nem sempre seja muito claro. Mas é assim que funciona. Então, eu já tento, no processo seletivo, dar um pouco a cara do que é o curso, inclusive com os artistas convidados que darão aula. E aí o curso de atuação se fundamenta em 4 elementos. 3 que eu chamo de o tripé básico do curso, que é artistas convidados que irão aplicar com os estudantes de atuação, os aprendizes, voz, que é dividido conforme o módulo na necessidade. Depois eu tenho corpo, o trabalho de corpo, também dividido conforme o módulo na necessidade, e jogo, conforme a necessidade. Então, todo o trabalho do ator está pautado em corpo, voz e jogo. Corpo, voz e jogo é o que a gente trabalha em todos os 4 módulos. E, nos 4 módulos, a gente tem um 4º elemento que perpassa, que é o que a gente chama de aula-ensaio. O que é aula-ensaio? Como no experimento você vai trabalhar com o texto de um dramaturgo que também é estudante, um diretor que também é estudante, a gente vê a necessidade do ator trabalhar um texto um pouco mais consagrado, contemporâneo, e com uma direção mais definida e voltada para o ator, que em geral é dado por um formador, no caso o Felipe Brancaleão, ou o Luciano Gentili, que são caras ligados diretamente à escola, não são artistas de fora que são convidados para dar aula. Então, eles perpassam o módulo inteiro, com o que tiver de material e de tema da escola, trabalhando essa cena, que não é uma cena de 3, 4 atores. Em geral, a gente escolhe textos que dê para ser feito em duplas, e a gente monta uma peça inteira, trechos da peça a cada dupla.
Então, uma dupla começa essa peça, digamos se fosse 2 personagens, depois outros 2 seguem, outros 2 seguem, outros 2 seguem, até ter a peça inteira. Ou seja, todos conseguem compreender a peça inteira e trabalhar um trecho dela de maneira aprofundada durante um módulo. Eu não sei se o Raul descreveu os módulos como eles são. Descrevi. Foi. Então, por exemplo, corpo e voz, no módulo amarelo, que é narrativo, corpo, no caso do módulo narrativo, a gente trabalha muito do ponto de vista da coralidade, ou seja, todos os movimentos corporais feitos em conjunto. Então, tem um trabalho que é feito para fora e em conjunto, enquanto que a voz, a gente trabalha a canção. Então, a gente se volta não para uma técnica específica de voz, mas uma técnica voltada à canção. Então, se junta com o curso de sonoplastia, com o de humor, e a gente faz grandes ateliês com uma pessoa que trabalha direção musical. Atualmente, por exemplo, no módulo amarelo, a gente está com a Fernanda Maia, que é uma diretora musical de vários musicais. Então, ela abre vozes, trabalha canto, porque isso pertence ao universo narrativo. Quando a gente vai para personagem em conflito, a voz é trabalhada num sentido mais individual, de descoberta dos seus potenciais vocais. Por exemplo, a última convidada foi a Luana Curti, que, aliás, está agora no módulo vermelho da gente, trabalhando o conhecimento da voz a partir do movimento corporal e não a partir da técnica vocal. Ou seja, é o ator em movimento e como a voz dele se expressa nisso. E jogo, tanto num quanto o outro. Para dar exemplo, no narrativo, a gente trabalha o jogo popular, ou seja, parte dos jogos que são a partir de brincadeiras, como elas se teatralizam. Enquanto que no módulo dramático, de personagem em conflito, a gente trabalha o jogo de improvisação. Como construir um personagem a partir de um jogo de improvisação. Qual é a dramaturgia que se desenha desse personagem na improvisação. No módulo performático, isso se dá de outra maneira. No caso da voz, ela vai muito mais para a interação coletiva e para uma perspectiva mais técnica da voz. Então, ela passa um pouco pelo canto, passa um pouco pelo autoconhecimento que tem no outro módulo, mas ela é trabalhada mais na interação entre os atores sobre a voz. E o jogo, ele vai na sua potência daquilo que você joga com o público, e não que você joga entre atores, porque a performance tem essa capacidade do jogo de interação. E aí, no corpo, a gente ou trabalha danças populares ou movimentos acrobáticos, muito ligado a circo. A última vez a gente trabalhou com esse elemento do circo e era muito presente. O módulo vermelho ele é totalmente diferente, porque ele é um módulo da autonomia, onde o eixo é escolhido pelos aprendizes e eles se escolhem entre si como montar os seus núcleos. Então, na parte formativa, a gente faz uma variação do que são os outros 3. Tem vezes que é canto na voz, tem vezes que é corpo, conforme a gente percebe o potencial da turma que vai chegar lá. Tanto os que já estão continuando, quanto os que vão ingressar. Porque fica claro para vocês que o módulo sai gente da turma, entra gente e o módulo segue. Então, você tem não cumulativo, né? Um aluno que está 2 módulos, um aluno que está 3 módulos e um que acabou de entrar. E eles se misturam. Não é cumulativo e é como num grupo de teatro. A gente buscou o modelo que a gente tem nos nossos grupos de teatro. Ou seja, eu sou um ator com uma experiência X, que vou trabalhar com um ator que acabou de começar, como eu vou trabalhar com um ator mais velho, muito mais experiente que eu. Então, isso se soma muito na cena e a gente tenta reproduzir o que são dos grupos dentro da proposta da escola. Ainda no curso de atuação, quando a gente se volta para o experimento, ou seja, quando a gente divide lá 4 aprendizes ou 5, vão para cada um dos 4 núcleos referentes à atuação, porque são 8 núcleos que se formam, 4 de humor e 4 de atuação na hora do experimento, a gente tem como opção trabalhar que o ator tenha um desenvolvimento de um projeto de atuação. É fácil entender um projeto de cenografia, ou seja, o cara quer trabalhar uma determinada vertente estética, visual, que ele queira trabalhar para aquilo. Essa pesquisa é clara. Da luz, a mesma coisa. A luz, por exemplo, no módulo verde, eles restringem lá, vamos usar os refletores sem gelatina, um X de refletores numa quantidade, porque esse é o exercício, trabalhar dentro de uma dificuldade, né? No caso do ator, a proposta de projeto de atuação é como
ter um ator que não seja um intérprete submisso ao que a direção e a dramaturgia estão colocando, que ele tenha um valor crítico, que ele seja agregador desse valor crítico e que ele traga também uma capacidade de se apropriar do trabalho de atuação. Então, a gente também tem isso de colocar o ator, de certa forma, em conflito com o próprio experimento, ou seja, de que ele não chegue lá para ser um mero obediente, mas sim uma pessoa que interage. Ele também não precisa ser uma pessoa resistente que vai reagir ao que lhe é proposto. Ele precisa saber se relacionar, né, na proposta. E isso é bastante provocativo, e para isso a gente não sorteia nunca, a gente escolhe quem vai participar. Então, se eu tenho 2 pessoas com capacidade de liderança, eu posso colocar uma em cada núcleo, eu ponho os 2 para ver o choque das lideranças. Se eu tenho uma pessoa com um perfil mais acanhado, mais tímido, e eu percebo que o outro estimula, eu tento juntar os 2. A gente vai montando nos núcleos, maneira que um provoque o outro a ter uma potência artística maior, e que não se acomode. Então, isso acaba trazendo resultados muito positivos do aprendizado e muito conflituosos na relação da construção do experimento, porque coloca todo mundo no estado de alerta de como vai trabalhar em cena. Essa provocação, ela é de todos os cursos. A gente quer que o sonoplasta também influencie na cena, e muitas vezes a cena se resolve pela sonoplastia, outras pela iluminação, outras pela dramaturgia. Então, a gente quer que quem venha para a escola venha com essa função. Você vai aguçar o seu sentido crítico e também de influenciar artisticamente na condução e na criação do processo. Eu não falei no meu processo seletivo, difere um pouco da atuação, porque eu faço, eles fazem a cena de cara. Eu faço primeiro a entrevista, e a redação, isso é igual. Aí eu faço um segundo encontro, que em vez de ser individual, são 5 pessoas que vão ler conjuntamente um texto, então um misto de entrevista e leitura para ver como é que a pessoa lê, como é que também discute e analisa esse texto. E aí tem o oficinão, essa aula conjunta, onde vou trabalhar jogos, voz, corpo, etc., as técnicas, e no final que eu faço a cena cômica de no máximo 3 minutos. Então cada um tem que trazer uma cena cômica. Eu não escolho os autores, cada um, porque eu também analiso a escolha dessa cena cômica, para analisar o tipo de referência que essa pessoa tem também da comicidade, então o que ela vai trazer para a cena. Trouxe stand-up, quase opa. Já recomendo que é bom trazer o stand-up, porque não dá para analisar os outros aspectos, né, corporais, físicos, expressivos, tudo mais. Outra coisa que também a gente não falou, o módulo vermelho, ele não necessariamente você divide as turmas em atuação e humor. No vermelho é permitido ter núcleos de criação que tenham gente misturada de atuação e de humor também no mesmo núcleo de trabalho, entendeu? Então, só no vermelho, no amarelo, no verde e no azul, não. Aí é separado mesmo. 4 núcleos de humor e 4 núcleos de atuação. Acho que tem uma coisa aí também que aproxima, é bom a gente estar falando dos 2 cursos, que é, assim, aonde está o imprescindível do trabalho teatral? A presença de quem atua. Qualquer trabalho teatral você pode prescindir dos outros, mas alguns diretores até gostariam de existir teatro sem ator, mas até teatro de animação, por exemplo, de bonecos, você tem um ator. O filme de animação parece que não tem um ator, mas, por exemplo, a boa parte da animação é feita a partir de voz de atores, aí que é animado. Então, assim, essa questão do imprescindível no teatro, por ele ter essa relação ao vivo e a maneira como se coloca, torna os 2 cursos muito unidos nesse sentido. Porque são os que vão se expor no experimento para além dos outros, porque se expõe com a presença física real da vivência, né? Que a maioria das escolas de teatro são voltadas a atores. Aqui a gente tem essa divisão do humor, que é um curso de atuação com ênfase no humor, mas ele não deixa de ser um curso de atuação. Então, quando chega no vermelho, essa mistura ela é muito boa, porque os próprios aprendizes que começam no módulo vermelho ou que chegam até ele em algum momento, percebem essa questão só da tônica, do acento. O acento do humor é uma opção, um meio de especialização, mas ela não é... a base é a atuação para os 2 cursos.
Tanto que o curso de humor acabou influenciando muito de atuação com a questão do jogo, que ele não tinha, até eu estar como coordenador, ele não tinha jogo, por exemplo. E era perceptível no experimento que os atores de atuação tinham uma grande dificuldade em lidar com o imprevisto. E aí, quando chegou o jogo, isso ganhou uma consistência maior dos dois cursos. A coisa ficou mais viva. Porque o que se propõe no experimento, e o nome já diz, é você ter uma capacidade de ousadia. Quando o Raul fala a pedagogia toda da escola é provocativa, ela é na própria ideia. A gente dá um tema contemporâneo, a gente propõe um eixo que é sempre fixo, mas que sempre movimenta eixo, no sentido de rodar ali. Então, ou ele é narrativo, ele é performativo, ele é dramático, né? No sentido do personagem de conflito, ele tem uma autonomia. A gente põe sempre um artista pedagogo que é uma referência inspiradora. O atual, que a gente está trabalhando no módulo atual, é o Tim Burton. Então, o Tim Burton, a gente está trabalhando com um material que é um material de filia, que é a ideia de amizade, então tem um conceito filosófico por trás que estimula a criação, mas nem sempre foi um conceito filosófico. Sei lá, a gente chegou a trabalhar, por exemplo, o PCC, aquela coisa que aconteceu, como a gente já trabalhou transexualidade, como a gente já trabalhou, por exemplo, a figura da cartunista Laerte no momento que ele fez a transformação. E isso se discutia a transexualidade e a obra dele. Como, enfim, são sempre temas que a gente intui. A gente trabalhou, por exemplo, uma vez a gente trabalhou a figura do Ike Batista. Quer dizer, não era a biografia dele, mas era o que ele representava como um tipo de aventureiro, empresarial, e o que isso podia trazer de temas para um pensamento contemporâneo. Então, a gente vai da filosofia ao mais chão, como um grupo de teatro faria. O que a gente vai discutir agora? Esse caminho, aquele outro, aquele outro. A gente propõe e vem com a provocação. E, muitas vezes, parte de uma coisa que nós não conhecemos, que a gente vai conhecer junto como artista. Então, a gente não se põe na postura de professores com um tom de querer ensinar sobre aquele tema. Sei lá, foi o módulo passado, né, que a gente trabalhou como um artista pedagogo, a Chimamanda. Chimamanda é uma africana. Africana feminista, que, do ponto de vista da mulher negra, o que seria? E o material de trabalho era o CD da Elza Soares, o último. O último. Então, o que a gente tinha? Um grande embate para todos. E eu não conhecia Chimamanda. Então, eu fui conhecer o pensamento daquela mulher, de como ela via o feminismo. E ela tinha uma expressão, que depois o mundo inteiro tem essa expressão, como somos todos femininos. Hoje em dia, todo mundo somos todos tudo, né? Mas ela, quando escreveu o livro, ela lançou um pouco esse conceito de que somos todos alguma coisa. Que não é necessário ser somente mulher para ser feminista. Que se os homens tiverem uma atitude feminista, o feminismo se amplia, muda de lugar, desloca. Então, foi um aprendizado para quem estava aplicando, porque a gente não tem uma postura de professores, a gente tem uma postura de artistas, trabalhando junto e pesquisando junto. Então, isso colabora muito para que as coisas não tenham uma relação da escola formal que a gente conhece. Eu te dou uma tarefa, você cumpre, eu te dou nota. Não é isso. Vamos investigar artisticamente isso e ver a potência artística que tem. Às vezes dá certo, às vezes não tem. Tem temas que a gente não deu certo. Deram experimentos que não funcionaram, porque ninguém se estimulou. Nesse último do CD da Elza e da Chimamanda, parecia, inclusive, que o tema tinha vindo dos aprendizes. Por isso, vocês não estão falando de feminismo. Não, mas a gente que propôs o tema. Foi a pedagogia que trouxe, de tanta apropriação que teve. Então, às vezes, tem isso também. Porque é uma coisa do artista que traz para si aquela opção artística que ela faz. Aí deixa de ser escolar. Você não está fazendo para cumprir tabela, cumprir os itens do que está sendo proposto. Sempre para você realmente vivenciar aquilo, ter a experiência daquilo e perceber o que você aprendeu ou não com aquilo. Como são nas montagens dos grupos teatrais. Se eu vou montar, por exemplo, como a gente montou Dario Fo, a gente fez um texto que era o Papa e a Bruxa, que era iconoclasta, porque falava sobre a estrutura de poder na igreja, mas não era sobre o poder na igreja que a peça tratava. Ela tratava sobre liberalização de drogas. A peça vai ao ponto de que o Papa acaba experimentando heroína. É uma comédia, chega nesse ponto. Então, quando parece que o tema é um, o tema é outro.
Quando a gente montou a peça, a gente não fazia ideia do que era discutir essas questões. E aí a gente fez uma reunião lá com um cara que hoje é cardeal, que eu não posso falar o nome, que ele veio escondido aqui falar para a gente sobre o poder da igreja. E ele, enfim, ele estava para ser cardeal, como é que é antes de ser cardeal? Tem um estágio lá dos padres, enfim, na hierarquia. E ele falou criticamente sobre a estrutura de poder da igreja. É incrível, porque ele veio assim secretamente e abriu todos os podres da estrutura de poder da igreja. A gente falou, nossa, dentro da igreja tem gente que é crítica à igreja. A gente acha que a igreja é uma unidade. Não, toda instituição tem isso. Então, foi muito legal perceber e como a gente aprendeu. Então, a gente tenta reproduzir isso que a gente tem nos nossos grupos como pesquisa dentro disso e que nos estimula. Então, seria muito chato a gente, por exemplo, que as escolas de teatro têm em comum, assim, vamos trabalhar Grécia 1, Grécia 2. Tá, Shakespeare, beleza, o Shakespeare está todo lá. Se eu quiser ler e ter uma análise acadêmica, se eu quiser ter uma análise popular, se eu quiser encenar, ele já está lá. Agora, o teatro contemporâneo se alimenta dos temas contemporâneos. Então, essa é uma escola muito provocativa, porque a gente vai pegar temas contemporâneos. Até porque a gente tem alunos de dramaturgia. Então, a gente não vai trabalhar o texto consagrado, porque a gente vai trabalhar o texto que esse aluno está dizendo. Como, aliás, os nossos grupos sempre trabalharam. Eu me tornei dramaturgo muito pela necessidade do meu grupo de montar as suas próprias ideias, assim como o Ivan Cabral e o Rodolfo nos Sátiros são dramaturgos dos Sátiros por isso. E outros grupos, pode pegar os principais grupos da cidade de São Paulo, todos eles têm, de um jeito ou de outro, o diretor meio dramaturgo meio diretor, o ator. Raros, por exemplo, sei lá, que nem o Grupo Galpão, que é um grupo de atores, que um ou outro se dirige, em geral eles chamam um diretor de fora e pega um texto consagrado, mas boa parte dos grupos da geração de 90 para cá trabalha dessa maneira, o que tem uma produção de texto e de ideias muito viva. E aí acaba que a escola reproduz um pouco esse modelo, que não há uma escola que fique montando textos consagrados. A gente expõe, então, todos os cursos a esse risco, porque lógico que é um risco. São diretores que estão aprendizes, dramaturgos aprendizes, cenógrafos aprendizes. Então, é um risco mesmo, e é legal esse risco, vocês correrem risco para ver até como chegar na criação, olhar, né, e você ter 8 núcleos de trabalho, 8 experimentos diferentes, e você aqui chegou no lugar legal, aqui não chegou, então é bom você ver essa diversidade também. É bem interessante. Muitas vezes a provocação não é dada, não é um texto que chegou. Então, um dos módulos foi a cenografia e técnica de palco, fizeram 8 caixas, cada caixa tinha fotos, o material, objeto, areia, caixas fechadas, caixas com buraquinho, que você só olhava através do furo. Essas caixas foram os detonadores do processo criativo, entendeu? Outras vezes foram fotos. Então, são 8 fotos, a partir das fotos a dramaturgia vai trabalhar. Às vezes, sim, vai no tradicional, a dramaturgia traz um texto, o texto aqui. Outras vezes foi relato de aprendiz, vocês escrevem um caso da vida de vocês, o que essa turma aqui escreveu não vai ler. Quem vai ler os textos dessa turma aqui vai ser esta turma aqui e vai escolher, então, daqueles textos quais que vão ser trabalhados ou misturados ou encenados. E a gente tenta não repetir isso. Quer dizer, cada módulo vem de uma maneira diferente, porque para a gente também é estimulante. Porque senão a gente adotaria essa postura professoral. Eu já sei como é que é, praticamente eu já repito uma fórmula. Isso é bom porque a gente também fica esperto, entendeu? Eu não sei esse tema e também não sei a maneira dele ser aplicado. E ele vai resultar numa outra coisa diferente. Olhar uma caixa é completamente de ouvir um CD. Imagina que o CD da Elza, 200 pessoas numa sala pararam para ouvir faixa por faixa e discutir faixa por faixa. E que estímulo artístico isso daria? É uma experiência artística totalmente diferente, né, do que a gente já fez até nos nossos grupos de teatro. Então, tem essa característica experimental muito importante. Perguntas? Estamos no deixa eu ver que horas são, só para a gente saber, e domina do tempo. Então, momento de perguntas e dúvidas, questionamentos. Tem até um assistente de microfone, ó, que fino. 2 microfones para cada lado. Ó. Fica claro? A pergunta mais simples que for é bom, porque a gente ajuda os outros a se esclarecer. A ideia é exatamente essa do Diálogos. Boa noite. Como é escolhido pela seleção, quem vai para o módulo azul, vermelho,
Não, já está determinado. Nós estamos trabalhando nesse momento aqui, na parte da manhã está sendo o módulo amarelo, na parte da tarde, módulo vermelho. Na sequência do módulo vermelho, ano que vem, então vai ser módulo verde no período da tarde e na sequência do amarelo, módulo azul, período da manhã. Então, a ordem é essa. Quer dizer, a ordem começou sendo assim, mas agora, para quem chega na escola agora, mas sempre vai ser amarelo, não, vai ser verde, amarelo, azul e vermelho. Né? Mas aí é o seguinte, se você se inscreve para amanhã ou tarde, muda a sequência, entendeu? Quem entrou agora, né, no meio do ano, entrou à tarde, já entrou no vermelho. Quem entrou de manhã já entrou no amarelo. Quem for entrar no próximo, entendeu? É quase que aleatório, dependendo do horário que você opta. Tem o seguinte também, tem gente que põe a opção do horário no processo seletivo, a gente orienta, fala, olha, para você talvez seja melhor começar no amarelo ou no vermelho ou no verde, porque você vai começar melhor. Mas aí depende da vida da pessoa. Às vezes a pessoa só pode fazer de manhã porque trabalha à tarde, entendeu? Varia muito caso a caso. Agora, cada aprendiz necessariamente tem que fazer os 4 módulos, não pode... Então, eventualmente, você trancou um módulo e você deixou de fazer o azul, você vai ter que esperar 1 ano e meio para poder concluir o curso, entendeu? Ou mudar para o período da manhã e fazer esse módulo azul no matutino. A única maneira de se formar é completar os 4 módulos. Tem gente que, inclusive, passa pelo que a gente chama de ressalva, que não é repetir o módulo, mas assim, a gente sente, cara, se você refizer esse módulo aqui, ressalva não é só repetir. Ressalva faça um curso extra de tal coisa, acompanhe determinada aula do curso de extensão, porque isso vai te complementar. É sempre no sentido não punitivo, mas no sentido de acréscimo de conhecimento. Tem muito de, por exemplo, você pedir, e as pessoas gostam, fala, olha, não conclui, refaz o amarelo quando ele estiver lá na frente, porque você tem ou uma potência ou uma dificuldade com um aspecto narrativo que você devia trabalhar mais. E aí, isso é de comum acordo entre o aprendiz e os seus formadores e coordenadores, né? Porque não é punitivo, é no sentido de agregar um pouco mais de aprendizado. Por isso, a gente deixa enfaticamente a coisa, a presença de vocês é fundamental. Porque a gente não quer cumprir regrinha de poder faltar 25%. Não, a gente quer a presença aqui. Então, até na avaliação também é isso. A gente vai avaliar junto. O que você achou? Como é que você tem uma autoavaliação? Você vai escrever como é que você se comportou nesse semestre, né, do aspecto mesmo de aprendizado, se foi bom. Você vai ter o espaço de criticar também os formadores que você teve nesse semestre. Você pode criticar o teu coordenador. Então, aí eu leio o que você escreveu e eu vou escrever depois o que eu achei do teu trabalho também, não só eu, como os formadores que trabalharam com vocês durante o semestre. Então, é bem honesta a troca também. Então, o compromisso com a escola, a gente exige mesmo. Cara, 2 anos, tenta parar a tua vida para ficar, se dedicar mesmo, que vai ser melhor para vocês e para a gente. Nós estamos propondo mesmo essa entrega ao curso, né? Oi. Esses experimentos, como que eles são? Eles são apresentados para quem? É uma coisa mais fechada para a escola, para os professores? Ele funciona assim, atualmente assim, durante a semana prévia tem o que a gente chama de aberturas somente entre os formadores, artistas convidados e coordenadores, em que a gente vem assistir o que seria o ensaio, e aí quando chega no sábado do experimento, os 8 núcleos se apresentam 2 vezes ao longo do dia. E isso para os outros aprendizes dos outros módulos. Então, o sábado, a aula é de manhã e de tarde, exatamente por isso, porque os dois módulos se encontram. Prioritariamente, são os outros aprendizes do outro módulo que assistem como público. E são 200, né? Então, é bastante. E abre-se um pouco para convidados de fora. Às vezes traz, um ou outro traz, porque tem espaço para isso. O que dá um caráter... No dia de experimento, a gente brinca, é um mini festival de teatro num sábado, porque a gente entra aqui, quer dizer, os aprendizes entram ainda mais cedo, no horário da aula, 8, às vezes antes, 8 da manhã, 9, para se preparar, e a partir de 10, 10 e meia, começam as apresentações. Então, está funcionando nesse andar a apresentação, no 8º, no 4º e no 1º, daqui a pouco tem um intervalo.
tinha um bate-papo. Hoje em dia a gente evita esse bate-papo e compactou mais. Porque esse bate-papo com os formadores era após. Só que aí expunha um pouco demais os problemas para fora da escola. Então a gente resolveu ter esse bate-papo antes, nos ensaios, e depois, isso sempre teve, a avaliação. A avaliação das apresentações é feita pelos núcleos, entre si, com os seus orientadores, são pessoas que acompanham esses ensaios de fora, e também em cada curso pelos coordenadores e seus formadores. Então, hoje, por exemplo, a gente estava trabalhando lá a avaliação com o curso de atuação. Hoje não, ontem, né? Com o curso de atuação, ele com de humor, do que foi o experimento do último sábado. Como é que eles se relacionaram dentro do núcleo do ponto de vista da atuação. Então, é bem legal porque é uma festa. Imagina que são 3 de cada, são 6 num semestre, em 4 meses, a gente tem 6 sábados que isso aqui vira uma festa. É muito legal. Esse prédio tem 4 espaços como esse, com andares duplos. O prédio originalmente tinha 11 andares, a gente quebrou essas 3 lajes para poder criar espaços que reproduzissem uma caixa cênica mesmo. E espaços de múltiplo uso, quer dizer, conforme a criação, a plateia vai para cá, vai para lá, fica em pé. A criação de cada núcleo é que determina a utilização desse espaço. Essa é uma sala branca, tem 2 salas pretas e 2 salas brancas de a parede, né? Porque isso muda também o visual, né? Então tem essa opção, e a do 4º andar tem espelho, porque também seria utilizado para aula de corpo e dança e tal. Então elas são diferentes, mas ela tem uma estrutura muito parecida. Além deste imóvel, tem um outro, que são mais 4 salas de trabalho, 5 lá na Marquês de Itu, mas que está com os dias contados, que a gente deve voltar para o Brás, que foi também onde a escola começou, que é lá na antiga Oficina Cultural Mazzaropi, que está sendo reformada e vai ser entregue de novo para a SP no final do ano. O ano que vem, provavelmente, vai ser Brás e Roosevelt. O que é bem louco também no dia a dia da escola, porque você tem que estar acompanhando a agenda com muita atenção. Acontece com o aprendiz, acontece com o artista convidado, com nós, coordenadores, formadores, você ir para o lugar errado. Quando era no Brás, era um sofrimento. Você chegava no Brás e falava, nossa, Ana Rosa, você xinga muito. Mas aí você aprende a ficar esperto. Todos se inscreveram ou ainda não? Estão pensando? Estão pensando. É porque está gravando, até para a gente ter isso documentado aí. Eu fiz a prova para atuação há uns 3 anos atrás e não passei na primeira fase. Depois eu não fiz mais, porque eu era de Londrina, na verdade, e quando eu vim fazer a prova, na entrevista eu disse que se eu passasse, eu me mudaria para cá. Eu não passei, então eu queria saber... Isso não influiu? Não influenciou. Não. Mas a questão de eu ter dito que eu tinha DRT influenciou? Não, também não. Também não. Então foram outras coisas. Não, ou foram outros... A soma da redação com a sua entrevista, provavelmente, entendeu? A entrevista, junto com a redação, ela só tem o objetivo de levantar candidato que a redação derrubaria. Nunca de derrubar candidato. Entendeu? Não sei se há 3 anos atrás... Talvez 3 anos atrás ainda não tivesse a entrevista junto com... Acho que foi só... Teve entrevista e redação, só redação. Foram as duas coisas. Foram as duas coisas. E aí o meu medo era de... Porque agora eu moro em São Paulo, mas eu fiquei com isso na minha cabeça nesses 3 anos. Não. Tem gente de outros estados... Muita gente de fora. Que vem, faz e espera o resultado para ver se muda. No curso de atuação eu tenho 4 pessoas no módulo amarelo que vieram de outros estados, outras cidades. E a coisa de 5. De já ter estudado e já ter tirado o DRT... Não, mesma coisa. Isso também não interfere. Tenho 3 pessoas estudando, gente formada, por exemplo, em Vitória, no curso agora. Isso não influi mesmo. Eu acho que é mais... às vezes é o perfil. A gente fala assim, como essa pessoa vai lidar com esse tipo de aprendizado? Porque ele não é um aprendizado padrão. Ele tem uma outra perspectiva. Mas nunca a entrevista junto com a redação derruba. Ela só ajuda a subir a nota da redação, mas não derruba a nota da redação. Bom, então, programa-se para os outros encontros, vão ter encontros com as outras áreas, para vocês conhecerem o resto dos cursos, porque cada curso, embora seja da área específica, vocês vão estar se relacionando com, como tem os experimentos, com os 8 cursos. Né? Boa noite. Eu não sei se eu perdi essa redação, ela é mais ou menos sobre o quê que a gente... A gente nunca sabe o tema, sempre alguma coisa que aproxime a vida do teatro.
O Instituto Mais tem essa orientação da gente. Mas, assim, os temas são muito mais voltados à sua capacidade de expressão na língua portuguesa e não tem a preocupação com a criatividade na escrita, tem uma preocupação assim, qual a sua visão de mundo e, obviamente, o domínio da língua. Isso conta muito porque é típico de vestibular. Disso a gente não escapa. E que, para a gente, é muito estranho, porque a educação formal no Brasil ela é péssima. E aí você tem uma pessoa que não pôde aprender bem, em geral, vindo da escola pública, e ela é prejudicada. Por isso que a gente pôs a entrevista. Porque a entrevista equilibra isso. Às vezes a pessoa não sabe se expressar escrevendo, mas ela tem um imenso potencial para ser um artista. Ele precisa de uma oportunidade diferente, porque o ensino formal do Brasil é de baixíssima qualidade. E aí, senão, a gente viraria aquelas escolas que são públicas, frequentadas por ex-alunos de escolas particulares. Então, a gente teve esse cuidado em deixar ela não ser uma escola cotista, mas sim ser uma escola com uma visão que poderia mudar, inclusive mudar a visão de cota, né? A questão não está... Ela está na maneira como você entende o potencial do candidato, e não simplesmente favorecer porque ele não teve oportunidade. Acho que tem que ver onde que o candidato pode acontecer. Nesse aspecto também dos formadores, não é uma escola, até foge essa coisa da educação formal, onde tem que ser, os doutores têm que dar aula. Aqui não, aqui a pessoa é artista de teatro, está capacitada a dar aula, independente de ter um doutorado ou de ter um mestrado, entendeu? Uma pessoa tem uma carreira no teatro consolidada, então já está apta a dar aula aqui para a gente. O maior estímulo é que os nossos formadores não se tornem muito professores, ou seja, o cara está dando aula aqui um tempo, mas ele é bom que esteja na ativa como artista, entendeu? Porque ele estando em cena, ele também vivencia suas dificuldades como artista e isso tem uma conexão melhor. Se o cara começa a ficar aqui muito professor, ele começa a repetir fórmula. E aí ele vicia o processo de ensinamento que ele teria a ter e de aprendizado dele também, né? Como formador. É uma das máximas da escola, essa, artista formando artista, né? Eu vi no site que a primeira parte da prova cai na mesma semana que o vestibular. Tem alguma chance de interferir? Se de repente cair no mesmo dia, dá para trocar? Não, provavelmente não vão deixar ser no mesmo dia. Essa informação, vão evitar isso, sim, para não... Já engraçado, mas é tudo... Parece que as datas coincidem, né? No semestre passado, a gente marcou a redação tranquilo, num domingo, que foi a virada cultural. Então, imagina, para a gente já foi um transtorno, imagina para quem é dessa área está interessado na virada cultural. Olha só a contradição, né? Vamos estar atentos. A vestibular da FUVEST cai no mesmo dia? Da FUVEST. Porque são muitas universidades, as maiores, né? FUVEST, Unesp, por exemplo, já coincidiu FUVEST, da redação ser no mesmo dia da Unesp. E a Unesp tem cursos de artes bem importantes, então fica difícil, né? Porque a pessoa teria que ter o direito de concorrer nas duas. Fiquem atentos nos próximos encontros, eles não são diários, tem um espaçamento entre um e outro, né? Para conhecer um pouco dos outros cursos também. E que bom que estão aumentando. Ontem começou com 8, já temos aqui mais de 18. Maravilha. É isso, gente? Não cheguei a xeretar no site, porque ainda estava com uma questão, qual seria o curso, mas a opção já deve ser feita por um único, não existe uma segunda opção de curso? Não, você faz o processo seletivo já específico daquele curso. Durante o processo que você está na escola nesses 2 anos, depois de cursar um semestre, você tem a opção, mas ela não é tão fácil. Ela não é garantida. Não é garantida de migrar para um outro curso, mas aí vai depender, primeiro, do coordenador do teu curso atual concordar de você migrar e do outro curso aceitar também essa migração. Então, essa estratégia de vou dar uma miguelada, vou prestar humor para depois ir para a atuação, isso a gente não é garantido. A gente percebe, se a intenção é essa, a gente veta mesmo. Então, se a vocação de fato, a gente percebe, se a tua vocação está mais técnica de palco, então o Cerrone vai... A migração em cenografia e figurino para técnicas de palco é mais possível, até no processo seletivo o Cerrone já consegue detectar isso. Vai falar, não, você tem um perfil mais para técnicas do que para
cenografia e figurino. Então, isso já fica mais claro ali. Para um outro curso, houve caso. Eu estou com um aprendiz de humor agora que fazia técnicas de palco. Então, aí eu fiz um processo seletivo com ele. Então, faz uma cena, me traz uma cena, vamos ver você como é que se comporta corporalmente, fisicamente, a voz. Não é raro também a pessoa que conclui querer fazer outro. Então, a pessoa conclui a atuação, quer fazer direção ou dramaturgia. É bem comum, porque ele sente uma conquista ali como ator, mas ele percebe que o negócio dele é direção ou atuação ou dramaturgia, enfim. E já aconteceu o contrário. Tem um aluno de atuação que veio da dramaturgia. Ele fez dramaturgia, se entusiasmou e veio fazer atuação. Tem também de atuação que quis fazer humor. Então também tem, o cara já está há 4 anos fazendo, tem isso também na escola. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, boa noite. Obrigado por terem vindo.